Dano em ricochete, você sabe o que significa isso? É aquele dano que extrapola a pessoa lesada, sendo que a indenização correspondente a ele pode ser aplicada a familiares próximos ou a um ente querido. E hoje nós vamos entender um pouco melhor como funciona esse dano ricochete em ação trabalhista. E como sempre fizemos, trazendo aqui casos práticos, julgados recentemente pelo Tribunal Superior do Trabalho, por entendermos ser essa a melhor forma de exemplificarmos as mais diversas situações que ocorrem em processos trabalhistas. E nesse caso especificamente, a terceira turma do Superior Tribunal do Trabalho condenou uma empresa terceirizada de Minas Gerais a pagar uma indenização de R$500 mil aos avós de um trabalhador que morreu soterrado no rompimento das barragens de Brumadinho, em Minas Gerais. Entre os aspectos que motivaram a condenação, fundamentou a decisão que essa pessoa possuía um estreito laço de convívio com seus avós, residindo com eles já de longa data e os auxiliando nas atividades diárias, levando-os em consulta médica para fazer as diversas atividades que esses idosos contavam com a presença, com a atenção e com o carinho desse neto querido, que acabou falecendo soterrado na tão fatídica tragédia do rompimento das barragens em Brumadinho. Essa era uma empresa terceirizada e ela argumentou que já havia doado R$100 mil para os pais desse jovem de 34 anos e que havia também suportado as despesas com seu funeral. Já a Vale, por sua vez, que era justamente a principal devedora, argumentou que já havia feito um acordo de R$1,5 milhões e que através desse acordo já havia honrado integralmente com a sua responsabilidade indenizatória. Porém, a sua defesa não prosperou. O juiz singular da Vara do Trabalho condenou essa terceirizada ao pagamento de R$500 mil, sendo R$250 mil para cada avó, por entender que esse laço estreito afetivo que nutriam em relação a esse trabalhador era sim passível de indenização e que o acordo feito anteriormente com outros parentes próximos não poderia ter excluído os avós, que eram justamente as pessoas que nutriam um convívio diário com esse trabalhador e que a sua perda inevitavelmente lhes causou profundo sentimento de dor e angústia. A comprovação desse vínculo afetivo próximo se deu de várias formas, uma vez que na ação os avós conseguiram comprovar que já residiam com esse trabalhador há mais de 30 anos, inclusive sob o mesmo teto, sim, na mesma casa. E outra situação ficou comprovada justamente pelo fato desses avós possuírem um seguro cujo beneficiário era justamente esse trabalhador. Todas essas circunstâncias acabaram comprovando o laço afetivo muito forte que havia entre o trabalhador e os avós e foram causas determinantes na quantificação dessa indenização. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região acabou reduzindo essa indenização para R$50 mil, por entender que o laço afetivo familiar seria um pouco mais distante, uma vez que, via de regra, pela linha sucessória hereditária, esse dano, essa indenização em ricochete deve privilegiar os parentes mais próximos da linha sucessória, que seriam filhos que ele não tinha, ou então seus pais, que já haviam sido indenizados anteriormente. E diante dessa questão sucessória e hereditária, acabou reduzindo o valor da indenização
para 50 mil reais. Os avós então recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho através da interposição de um recurso de revista e obteram sucesso no seu intento, uma vez que, na fundamentação, o ministro relator argumentou que essa linha sucessória hereditária conhecida pelo nosso direito das sucessões não vincula necessariamente as questões indenizatórias do dano em ricochete, uma vez que essa linha sucessória diz respeito a fins patrimoniais de sucessão hereditária, o que não se aplica necessariamente e não vincula esse critério como padrão para as indenizações em ricochete nas ações trabalhistas. Nesse caso, o ministro entendeu que o laço afetivo que era nutrido em relação a esse trabalhador pelos avós e vice-versa era sim suficiente para motivar uma indenização num padrão mais elevado. E que esse sim, o critério da proximidade, é o que deve ser levado em conta na quantificação dessa indenização. Segundo o ministro, a indenização em ricochete não precisa necessariamente levar em conta o laço de parentescos na linha reta, podendo também na linha colateral, ou então numa linha sucessória mais distante, como no caso dos avós. E diante desse quadro prático, desse quadro fático, acabou sim confirmando a indenização e majorando o valor dela para o inicialmente arbitrado, ou seja, de 500 mil reais para cada um dos avós. E mais, o ministro entendeu ser um caso típico de responsabilidade objetiva, que nós já tratamos aqui outras tantas vezes, e que diz respeito àquelas atividades laborais que podem trazer risco para a integridade física do trabalhador ou então até a sua própria vida, como no caso em comento. E diante desse quadro, confirmou a indenização, uma vez que a atividade desenvolvida por este trabalhador era sim considerada de risco. E tanto assim o era, que acabou, infelizmente, com esse fatídico desfecho que acabou ceifando a vida desse trabalhador. E utilizou sim desse argumento para justificar também a majoração da indenização e que a mesma pudesse ser confirmada e se estendesse em relação aos avós desse jovem. Todas essas circunstâncias, todas essas peculiaridades acabaram fundamentando, sim, a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, decisão esta que foi unânime, que reconheceu o dever de indenizar pela modalidade do dano em ricochete os avós deste trabalhador de 34 anos que acabou perdendo a sua vida soterrado com o rompimento das barragens e que acabou, por consequência, deixando esses idosos ao desamparo afetivo, sendo a indenização uma forma de compensá-los relativamente, de uma forma monetária, pela perda do seu ente querido. Tá ok? Um abraço, até a próxima.